Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar, não sei se vai ser um pouquinho ou um pocão, sobre terapia vibracional e hoje eu posso falar sobre terapia multidimensional, tá? Com as experiências que eu venho vivendo. É, eu iniciei como massoterapeuta, né, em 2002 e eu sempre busquei algo que aliviasse a dor das pessoas, mas que não fosse invasivo, né? Então fui fazendo várias técnicas, fui aprendendo muita coisa. Mas em 2008 eu conhecia uma terapia vibracional, uma terapia quântica. E nessa terapia eu descobri que a cura está no simples, né? E só que eu não tinha percebido ainda. Então, na época, quando eu acessei essa técnica, eu vi que tinha um resultado rápido, mas era muito focada em ossos. E como era a física quântica, eu falava assim, não, eu posso ir além disso, eu posso aproveitar muito essa técnica em outras situações. E daí comecei a trabalhar com todo tipo de doença, todo tipo de situação. O que aconteceu nessa técnica? É, ela não é invasiva, tá? Então é frequencial. Eu aumento minha frequência, aumento a do cliente e a gente entra em ressonância. O que foi acontecendo? Desde o primeiro curso que eu fiz, eu acessava umas imagens e eu não entendia o que era aquilo. Eu falava, nossa, é da minha cabeça, isso aí eu tô ficando meio doida, não tem nada a ver, né? E só que desde o primeiro curso isso foi aparecendo, no segundo curso também. Depois eu comecei a falar com alguns clientes que eram mais chegados, já me conheciam, né, para não passar de louca. E tudo tinha a ver, né? Essas imagens, elas vinham de uma forma muito clara ou vinha de uma forma que a gente tinha que verificar qual era o simbolismo dela, como se fosse um arquétipo, né? E fui vendo que cada dia mais isso daí foi se abrindo dentro dessa técnica. Mas não era a minha intenção trabalhar com isso. Eu queria mais o trabalho de cura mesmo. E só que essas imagens elas vieram para ajudar a, a canalizar essa cura, porque quando chegou no físico é porque o emocional já explodiu, né? Então, essas imagens faziam com que eu conseguisse ver além daquilo que a pessoa tinha me falado ou que até ela mesma achava que estava sentindo, que era uma doença e não era uma crença ou alguma coisa do passado que limitava ela e causava essa doença. E isso foi aumentando cada dia mais. Então, eu tenho muitos clientes que sabem do que eu estou falando, tá? Eu sei que eu não estou falando besteira, fazem 13 anos que eu vejo essas situações e elas foram aumentando a cada dia. É, Antigamente eu poderia falar para vocês que eu trabalhava só com a física quântica, mas era pela minha fé, tá? Não dependia da fé de cliente nenhum, a física quântica funciona, mas eu conseguia resultados excelentes porque eu canalizava direto com Deus e as coisas aconteciam. Então, independente da fé dos outros, eu ia pela minha. Também aconteceu de eu trabalhar com muitas pessoas com paralisia cerebral, AVC, ou pessoas que não conseguiam ter nenhum tipo de comunicação. E pelas imagens que eu percebia nelas, eu passava para a família e dava para ter uma noção do que aquela pessoa estava sentindo. E é muito certeiro essas imagens, né? Muitas vezes eu me questionei para que isso, para que isso, muitas vezes. E algo acontecia, alguém vinha falar que eu estava no caminho certo, né? E houve uma época que eu parei de falar sobre essas imagens porque as pessoas começaram a buscar mais as imagens do que um próprio tratamento, né? Então eu já vinha com essas imagens prontas e eu sabia que estavam prontas. Não era a essência da pessoa naquele tratamento. Sempre eu busquei algo assim que fosse além de uma técnica. Como eu treinei muito em termos de energia, eu sinto a energia, eu sei o que eu estou falando. Então, às vezes, eu tratei de pessoas que nem precisavam falar nada, eu falava primeiro, né?
e só pela energia dela. E quando começa uma energia de cura, quando ela gira, então você pode fazer uma série de coisas que, se a energia não estiver girando, não começou o processo de cura, tá? E isso daí eu fui aprendendo com o tempo. Falar assim, como você sabe isso? Quando eu iniciei na massoterapia mesmo, eu nem acreditava, né? A turma falava assim, eu arrepiei, eu senti isso na mão, eu não sentia nada. Depois de muito treino e depois de uma matéria não, um livro que eu li e comecei a fazer os exercícios que eu comecei a sentir, daí eu fiquei alucinada por isso. Mas antes eu nem acreditava. O que foi abrindo agora, há pouco tempo atrás, um pouco mais de um ano, eu comecei a fazer, a pedido de uma cliente, eu fiz na foto, o tratamento na foto de uma pessoa falecida. E nem sabia o que iria acontecer, né? Ela falou assim, será que daria para você ver, né? Sobre essa pessoa, se ela está bem. E eu fiz, porque eu falei assim, física quântica, tempo, espaço, então vamos embora, vamos ver o que acontece. E pelas imagens, né, eu passei para essa pessoa e tinha tudo a ver. E daí eu, muito xereta, comecei a fazer outras, né, outras pessoas que tinham partido. E comecei a acessar outros lugares, né. Também comecei a atender muitas pessoas que a família achava que ia partir, né, que estavam em coma ou que estavam numa situação de quase morte. E comecei a ver, vou falar para vocês uma coisa assim que vai deixar muita gente intrigada. Existem portais, tá? Existem portais. O nosso mundo eu vejo aqui como uma escola de aprendizado na prática. E depende da maneira que você vive, como que você o que você agrega na vida das outras pessoas é o lugar que você vai. Então tem lugares que quando você está lá, não tem volta. Eu já sei que a pessoa não vai voltar, tá? Ela pode ficar 30, 40 dias internada, ela não vai voltar, ela vai embora mesmo, tá? É só um lugar de aceitação para ela partir, porque o tempo dela já se encerrou aqui, tá? A missão dela cumpriu. Existem outros lugares que, antes de você chegar nesse de aceitação, você passa por labirintos, então você não encontra saída. Esse período desse labirinto é quando você ficou muito tempo em coma, o pessoal está cuidando de você, mas você ainda não conseguiu reagir. Tem outros que partem e existe esse céu que a gente almeja, que da glória de Deus, existe, mas é poucos que conseguem acessar direto isso. Deixa eu ver mais aqui. Existe direito de escolha, tá? Pessoas que eu atendi que o direito de escolha é o seguinte: você vai ficar, mas você vai ficar com alguma sequela grave, tá? Ou você tem o direito de partir. E nesse período você tem um tempo, não é que você vai, quando eu decidir. Não, existe um tempo, tá? E cronológico que você fala assim, ou vai ou racha. Então você tem um tempo para você se decidir entre ir e ficar. Então, hoje eu vejo que pessoas que ficaram com sequelas graves e que estão aqui, ou estão vegetando, como a gente fala, ou passando por algum tipo de situação acamada, essa pessoa escolheu, tá? Então, olhe ela de outra forma, porque mesmo ela sabendo que às vezes é um fardo para você, ela escolheu ficar do seu lado, tá? Independente da situação ou do caráter, da vivência dessa pessoa. Ela escolheu estar aqui. E se ela escolheu, existe um propósito tanto na vida dela quanto no seu, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu coloquei tanta coisa que eu queria falar pouco, mas é um assunto bem complexo. Deixa eu ver. Então, eu falei sobre as passagens, que são diferentes. Às vezes, outra coisa que eu vou mexer em termos de crenças religiosas, né? Eu sempre questionei tudo. E sem eu questionar, assim, religiões, crenças de cada religião. E eu sempre pensei assim, eu não posso falar nada se eu não frequentar. Então eu frequentei
tudo que você pode imaginar aí que deu na época, ainda mais na época de adolescente, eu frequentei de tudo porque eu queria ver como que funcionava, eu queria curiosidade, né? Eu queria saber como que era, né? Então, nessa busca incessante aí, hoje eu não sei o porquê que eu estou tendo esse acesso, tá? Eu não sei o porquê, não sei explicar e não sei até onde vai. Só que eu sinto no meu coração que eu tenho que falar sobre isso. Quando a gente tem algum ente querido que a gente está, né, desesperada, porque isso aconteceu comigo também, a gente ora muito, a gente implora para Deus e a gente promete mundo e fundo para a gente conseguir que essa pessoa fique. Só que o que eu percebi, que não adianta, tá? Quando você ora e você implora, essa força é para você, não para quem está ali doente. A pessoa que está doente, como diz, né, que a salvação é individual, até nessa hora é individual. Não depende de você, não depende da sua oração. Porque se fosse assim, pessoas maravilhosas ficariam. Quantas estão partindo? Várias pessoas orando, né? Assim, milhões de pessoas orando, e a pessoa vai embora. Então, ela não depende da sua oração para ficar ou para ir. É o tempo dela. É o tempo dela. E se ela volta, é porque ela não terminou o caminho dela por aqui. Então, se você passou por situações ou você está tendo tempo de ver esse vídeo, faça o melhor aqui na sua vida, transborde na vida de alguém, até a sua pior escolha, a sua pior situação vai servir de exemplo para alguém, sabe? Coloque para fora aquilo que você tem dentro de você, que você pode ajudar as outras pessoas. Não adianta você pensar só em você. Uma outra coisa que eu vi do outro lado, não existe o julgamento que existe aqui para nós. Então a gente fala assim, quem vai, quem fica, para onde vai, não tem, não tem. Lá são, como diz também na Bíblia, né? A casa do meu pai tem diversas moradas, são diversas moradas e cada um, você conforme a sua preparação, mas a sua preparação de vida aqui nessa terra, tá? E o que eu posso falar para vocês das coisas, tem lugares que são muito parecidos com aqui mesmo. Mas quando você está ali, você tenta fugir, não tem como fugir. A dimensão, ela é holográfica. Quando você tenta sair daquele perímetro que você está, ela se dissolve, ela é como se afundasse tudo. Você não tem como sair daquilo, tá? É como se fosse eu até comparei, conversando com uma pessoa, falei assim, lembra aquele filme 2012, quando a Terra abre? Então, se você tenta sair daquela área que você está, aquilo se abre. Então, a sensação que eu tive que é bem holográfico, são mundos holográficos, né? E falando para vocês assim, hoje eu estou estudando muito mais sobre isso, porque são coisas que nem me passava pela cabeça, eu nem imaginava que isso existia. Outra coisa, anjos existem, sim, sim, mas não é todos que têm acesso a esses anjos, né? Geralmente as crianças que partiram foram levadas por esses anjos. Elas já têm uma ligação direta com eles, tá? Então elas são tão puras que os anjos vêm buscá-las pela mão. E isso eu digo por situações que eu vi, crianças que estavam aqui ainda, e quando eu vi essa imagem eu sabia que ia partir. Tem pessoas que foram para um outro lado e que antes dela partir, ela teve um minuto de expiação sobre os pecados dela. Algo que ficou pendente, ela teve uma renovação, ela teve um novo tipo de aceitação, ela fez muita coisa boa na vida, mas algo ela deixou de lado. E quando ela passa por esse período de expiação, ela ainda está viva aqui, tá? Ela pode estar ainda num estado de quase morte, mas ela passa por essa expiação e quando ela aceita aquilo que ela fez, ela realmente se arrependeu, ela tem esse momento de graça e ela atinge um outro grau dentro da espiritualidade. Os que eu vi partir, que aceitaram a partida, eles foram assim sem tristeza nenhuma, tá? Foram embora muito felizes. As crianças então nem lembram que você ficou aqui chorando por eles.
eles vão embora numa felicidade, numa tranquilidade, que é a gente, por isso que a gente que precisa de oração, porque quem fica lamentando aqui somos nós, eles não lamentam não, tá? Também, mas existem alguns que querem ficar de qualquer jeito e não tem acordo. Só que depois que eles chegam num determinado patamar lá, o que é mostrado para eles, eles aceitam muito bem e viam o que estavam perdendo. É, Então é isso. Eu queria ver se tinha mais alguma coisa aqui, mas é isso mesmo. Então, o que eu estou vendo aqui, a conta é só sua. É só sua. Então, a salvação, como diz, né, assim, estou falando pela palavra bíblica, mas a salvação é individual mesmo, até nessa hora. Muitas pessoas que estão partindo agora, que a gente fala, né, pelo Covid, ela iria de uma forma ou de outra, tá? Com alguma outra doença, levando mais tempo, mas o tempo dela já tinha acabado aqui. É difícil de aceitar, mas o tempo dela já tinha acabado. Ah, e tem mais um caso também. Às vezes você precipita a sua morte, você se coloca em situações que você sabe que pode dar errado e você busca. Então, quando essas pessoas morreram em situações que elas mesmas se colocaram, é, ela fica presa, ela nem sabe que morreu, tá? Ela nem sabe que morreu. Ela fica presa no espaço-tempo, como se fosse o tempo inteiro agora. Ela fica numa busca, ela fica. é, ela não sabe o que está acontecendo. E eu creio assim, hoje eu não posso afirmar, porque eu estou estudando ainda sobre isso e cada dia eu estou vendo uma coisa nova. Mas ela deve ficar nesse espaço de tempo até dar o período que seria da morte dela mesmo, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Isso aqui queima no meu coração há muito tempo. Muitas vezes eu fiquei pensando se iriam achar uma besteira ou não, mas eu creio que isso daqui vai servir para algumas pessoas que podem se identificar com o que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho muitos clientes durante esses 13 anos de aplicação de terapia quântica que podem confirmar essas imagens que eu vi, que eu falei para cada um. Muitos eu também não falei porque eu achei que não deveria, que não estariam preparados, tá? Ultimamente eu ando anotando e tenho como provar com data e horário aquilo que eu estou falando, e pessoas que sabem que eu fui falando passo a passo em cada tratamento que eu fui fazendo. Então, eu não estou falando besteira, estou falando assim a minha visão. Eu também não estou confrontando religião nenhuma. Estou falando a minha religião não, a minha mudança de crenças, quebra de paradigmas, coisas que eu acreditava e hoje eu estou questionando, sabe? Estou questionando muito. E faça o melhor da sua vida hoje, transborde na vida das pessoas, ajude as pessoas, porque é isso, tá? Não adianta você se fazer de bonzinho ou criar uma máscara que não existe do outro lado. Sabe tudo sobre você, não adianta você fazer isso, sabe? Seja verdadeiro, agradando, não agradando, sabe? Outra coisa, eu fui sentindo a energia das pessoas com esse tempo, então eu sinto quando às vezes uma pessoa que o outro fala assim, nossa, mas ela é horrível. Não, ela não é horrível daquele jeito. Eu consigo sentir a essência. E muitas que às vezes eu sinto que meu coração aperta, eu sinto a escuridão dentro dessa pessoa, né? Então uns podem acreditar, outros não, mas eu sei o que eu tô vendo, tá bom? Pretendo fazer uma live em breve sobre isso, né? E um amigo concordou de fazer comigo. E daí vocês podem perguntar mais coisas sobre essas imagens que eu estou falando para você. Fora tudo isso, essa técnica, que hoje não vou falar nem técnica mais, porque eu ultrapassei, e eu posso falar para você que ela tem uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, né? E eu amo o que eu faço. Eu amo, tá bom? Onde vai dar tudo isso, não sei. Mas eu tinha que falar, tá bom? Obrigada pela atenção. Um beijo no coração de todos vocês.